Olá, eu sou o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, e nós estamos caminhando durante esse mês com o devocional Esperando o Rei. Segunda a sexta, sempre ao meio-dia, nos encontramos aqui para compartilharmos durante esse período agora a respeito do sentido do verdadeiro Natal. Você vai curtir aí o nosso episódio, vai divulgar o nosso episódio. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, faça-o, porque o que nós queremos fazer é que a mensagem a respeito de Cristo Jesus seja bem divulgada e bem conhecida. Nesses últimos dias, nós temos sempre iniciado o programa dizendo que não foi em dezembro que Jesus nasceu, né? E muito menos no dia 25 de dezembro, que a tradição, a partir do século IV, é que foi mesclar com uma comemoração que havia do culto ao sol, toda aquela coisa histórica para fazer com que fosse aproveitada uma data que já era conhecida. Mas isso acaba nos distanciando daquilo que a Bíblia coloca diante de nós. Hoje nós vamos ler o texto de Lucas capítulo 2, versículos 1 a 5. Localize aí, preste atenção na minha leitura ainda. Lucas 2, 1 a 5 diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. O recenseamento ocorria no sentido de levantar a população, não é? Nós vimos isso no Velho Testamento, algumas vezes condenado por Deus, porque o rei podia lançar mão disso para engrandecer o seu nome como rei. Mas aqui era usado para um controle, porque vamos nos lembrar que o povo judeu estava debaixo do poderio romano, então tinha que haver um controle sobre a população. Então alguns querem encontrar uma contradição aqui, porque Flávio Joséfo vai falar do recenseamento no ano 6 depois de Cristo, e que Quirino era governador da Síria. Mas vamos prestar atenção nesse detalhe. Lucas está dizendo aqui o primeiro censo. Portanto, não há nenhuma contradição na palavra de Deus, porque possivelmente o do ano 6 foi o segundo censo em que Quirino também era governador. Então os estudiosos dizem que esse recenseamento não poderia ter sido feito em dezembro, porque naquela região o inverno é bem rigoroso, né? As pessoas teriam uma dificuldade muito grande de se locomover, mesmo que fosse para cumprir um decreto do governo, onde a obediência era inquestionável. Então, no mês de dezembro, seria impossível localizar nessa data o nascimento de Jesus. Então, novamente, eu faço essa pergunta que já fiz em alguns episódios anteriores. Por que não temos uma data específica na palavra de Deus? Presta atenção. A partir do século IV foi definida uma data. O que é que virou essa data? A centralização numa data, num dia. Depois, desvirtuou-se por uma exploração comercial. Então, se fala muito de um dia, e se esquece da mensagem. Então, porque para nós a mensagem a respeito do Natal de Cristo, do nascimento de Cristo, da salvação que veio através de Cristo, são todos os dias, não um dia específico. Não podemos esperar um dia para falar a respeito do nascimento do Salvador. Em Romanos, no capítulo 10, versículos 13 a 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele faz algumas perguntas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo usa lá uma referência do profeta Isaías para falar a respeito disso. Então, uma mensagem tem que ser dada. Então, cabe ao cristão falar de Jesus todos os dias, porque se não falar, as pessoas não vão conhecer a respeito de Jesus. Em muitos lares, nesse período agora, é presente, é comida, é bebida, e um contrassenso, porque em outros lugares
há escassez, há fome, há pessoas passando necessidade. Então, perdeu-se a noção realmente daquilo que deve ser o significado da mensagem do Natal. Então, como nós já dissemos antes, o cristão precisa aproveitar todas as oportunidades. Essa é uma oportunidade. Se o mundo faz de uma forma errada, comercialmente, tradicionalmente, nós devemos usar esses dias para dizer: Jesus Cristo nasceu. Não sabemos quando, qual foi o dia, qual foi o mês, mas o fato é que ele nasceu e trouxe salvação para o pecador. Faça desse período agora o período usado para você falar a respeito de Jesus como Salvador. Não se perca nas coisas aí como o mundo faz. Não perca o foco. Você existe para falar que Jesus Cristo nasceu. Deus nos abençoe e até amanhã, nesse mesmo horário aqui, nós vamos continuar caminhando com o devocional Esperando o Rei. Até lá.